Que baita jogo duro o Flamengo pegou, mas que baita resultado. Isso é semifinal de Libertadores, 0-0 goleada, e o Flamengo consegue um grande resultado no Maracanã, apesar do placar magro, um resultado muito importante para as chances de classificação à final do Flamengo. Um gol que sai no finalzinho do jogo, acho que o 0-0 seria muito problemático para o Flamengo, e o Flamengo consegue o resultado no final do jogo, 1-0 contra o Racing, um jogo muito duro, um jogo com a cara da Libertadores no Maracanã na noite de quarta-feira, e o Flamengo consegue uma vitória importante. Peço aí, vamos analisar hoje o jogo, peço que quem puder deixar um like, se inscrever no canal, comentar aí também o que achou do jogo do Flamengo, essa semifinal de Libertadores. Comenta também quem que vocês acham que vai para a final da Libertadores, vai Flamengo, vai Racing, vai LDU, vai Palmeiras, qual que vai ser a final, vamos ter final brasileira de novo ou não. Peço que deixem aí seu comentário, que ajuda bastante, fortalece o nosso trabalho. Vamos lá falar do jogo, Flamengo e Racing, 1-0 para o Flamengo vence no Maracanã, vence jogando, conseguindo jogar bem, conseguindo empurrar o Racing para trás em boa parte do jogo. O Racing teve muita dificuldade de jogar, eu esperava um pouquinho mais do Racing, vou confessar. O Flamengo contra o Estudiantes teve uma postura ainda mais agressiva do que foi contra o Racing. As quartas de final, principalmente o primeiro tempo do Flamengo nas quartas de final, foi assim de manual, o quanto que o Flamengo conseguiu dominar o jogo, ter posse, empurrar o Racing para trás. Acho que foi o último jogo do Flamengo, onde o Flamengo foi dominante. De lá para cá, o Flamengo não conseguiu, até em vários confrontos, não ter esse domínio de imposição, principalmente ofensiva. Então acho que aquele ali foi o último jogo onde o Flamengo conseguiu ter um momento de muita imposição técnica para cima da outra equipe. E eu esperava um pouco disso na quarta, mas eu sabia que o Racing era um time muito mais organizado, principalmente defensivamente. Por outro lado, eu esperava do Racing um pouco mais de repertório ofensivo. O Racing foi um time de muita transição rápida, de bola longa, para brigar, pro Adrian Martinez brigar ali contra a defesa do Flamengo, e ele praticamente sozinho, ele não é um cara muito alto, e não tinha uma segunda bola ali pro Racing. O Racing não brigava por uma segunda bola, então virou um jogo, principalmente no primeiro tempo, de muito ataque contra a defesa do Flamengo. O Flamengo tendo muito a posse, mas tendo muita dificuldade de vencer a linha defensiva do Racing. O Racing veio em duas linhas de 4, onde os pontas, o Rojas e o Solari, voltavam muito para marcar e fechavam muito o meio, as laterais do Flamengo. Por outro lado, o Konek, né, que era para ser a dupla do Adrian Martinez, ele recuava muito e jogava praticamente como um 10 ali, fazendo uma sombra para ele e fechando mais o meio de campo. Então, por vezes, você via o Racing numa linha de 4 e uma segunda linha de 5 se postando para fechar o jogo do Flamengo. E o Flamengo tendo muita dificuldade para conseguir penetrar essas linhas. O Flamengo conseguia encontrar os seus pontas muitas vezes isolados ali, Carrascal e Luiz Araújo, mas a grande dificuldade do Flamengo foi encontrar espaço entre linhas, que é uma grande qualidade desse time do Flamengo no geral, nos confrontos. Você vai encontrar muito o Pedro, o Arrascaeta se posicionando entre as duas linhas de 4 e conseguindo receber, fazer o pivô, gerar tabela, gerar jogo por ali no entrelinhas. No jogo contra o Racing defendeu muito bem esse jogo entre linhas, conseguiu o Zuculini e o Almendra estar muito atentos a esse posicionamento, essa movimentação, e travarem muito esse jogo do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Então era um Flamengo que não conseguia, não corria riscos defensivos, mas não conseguia criar tanto ofensivamente. Acho que o grande ponto no jogo inteiro de atenção para o Flamengo foram as bolas paradas, né? O Racing tem uma bola no primeiro tempo que o Rossi faz uma bela defesa, claramente era uma jogada ensaiada do Racing, é uma bola que vem baixa no primeiro pau, e ali eu não lembro se foi o Konek ou se foi o Adrian Martinez, se antecipa a marcação e dá o tapa de primeira, e o Rossi faz a defesa, uma defesaça do Rossi, inclusive. Um gol do Racing ali seria extremamente problemático para o Flamengo, e ele faz uma bela defesa. E no segundo tempo tem a bola polêmica do gol do Racing, que é anulado antes da bola entrar. O juiz realmente apita antes da bola entrar, mas é uma falta que dá para dar como dá para não dar. Eu já vi juízes darem como já vi juiz não darem. Eu acho que, inclusive, se o juiz não apita e deixa pro VAR, eu acho que o VAR não chamaria naquele lance. Eu acho que é um lance que na Libertadores dificilmente o VAR interferiria, e poderia ser o gol do Racing também, numa bola alçada, dessa vez de uma outra forma, uma bola alçada na segunda trave, e a cabeçada vem em diagonal nas costas da defesa do Flamengo. Então, acho que o grande ponto de atenção do Flamengo defensivo contra essa equipe do Racing desse primeiro jogo que dá para tirar é
a bola parada. Fora isso, o Racing não conseguiu ameaçar o Flamengo de outras formas. Não tinha velocidade pelas pontas, não tinha aproximação pelo meio, não conseguia chegar em bloco ao ataque. Os laterais, que são importantes para esse time do Racing, principalmente o Martirena pela direita, muito apagado, não conseguiu participar do jogo ofensivamente. Então, assim, foi um jogo defensivamente bom do Racing, mas ofensivamente muito pobre. O Flamengo não teve com o que se preocupar praticamente defensivamente. Destaque para a equipe do Racing também para o goleiro Cambeses. É impressionante o que ele pegou, fez uma partida muito boa. O Flamengo teve dificuldades para criar, mas quando chegava com muito perigo, com finalizações muito boas, com chutes de média e longa distância, e o Cambeses sempre muito atento. É um goleiro que não é muito alto, eu estou até abrindo aqui a ficha dele para ver, mas eu lembro que não é um goleiro muito alto. Ele tem, vamos lá, não vou conseguir pegar aqui agora, mas é um goleiro de menos de 1,90 m de altura. Ele deve ter 1,87 m, 1,85 m, ele não é muito alto, mas no campo não aparenta tanto isso. Ele fez uma partida muito boa, participou muito bem dos lances para a equipe do Racing, foi um dos destaques do Racing, e o Flamengo teve bastante dificuldade de vencer ele. Então foi isso, um primeiro tempo de dificuldade para o Flamengo. A gente, quando pega os gols esperados do Flamengo, o Flamengo teve 1,20 no primeiro tempo contra 0,22 do Racing. Como eu falei, era um Flamengo que quando chegava com perigo e fazia o goleiro trabalhar, e não tinha muito o que se preocupar defensivamente. Acho que provavelmente esses 0,22 gols esperados, 0,20 vieram da finalização do Adrien Martinez ali, que o Rossi faz a defesa. Foram 4 chutes só do Racing no jogo no primeiro tempo, contra 72% de posse de bola do Flamengo no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo de muita imposição realmente técnica do Flamengo contra o Racing, mas, como eu falei, era uma posse que tinha dificuldade de vencer a defesa do Racing. Para o segundo tempo, o Racing não chega. O Racing tem 0 gols esperados, não finaliza, então esse domínio se amplifica, e conforme o jogo vai chegando no fim, o Racing tenta picotar cada vez mais o jogo. Isso, em teoria, deveria irritar a equipe do Flamengo, mas o Flamengo foi uma equipe muito madura, que não caiu na pilha do Racing, não caiu na cera do Racing. Foi uma coisa que aconteceu no jogo contra o Estudiantes, principalmente na volta. Na ida, nem tanto, porque teve o erro de arbitragem no segundo tempo, que atrapalhou muito o jogo do Flamengo, e aí acho que não é tanto culpa do Flamengo, mas no segundo tempo no segundo jogo, o Flamengo cai muito na pilha do Estudiantes. Nesse jogo, o Flamengo foi muito consciente do que precisava e não caiu nessa pilha e nessa cera do Racing, conseguiu se manter muito consciente no jogo, muito tranquilo, mesmo com o tempo passando. As substituições vão sendo feitas. Eu gostei da escalação do Filipe Luís, acho que o Carrascal é o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos. Se pega as últimas semanas, desde os jogos contra o Estudiantes, o Carrascal é o grande destaque da grande maioria dos jogos do Flamengo, e ele vir como titular nesse jogo contra o Racing foi extremamente justo, e ele faz um jogo muito bom ao longo do jogo. Tanto é que sai Pedro, sai Luiz Araújo, sai Arrascaeta, e o Carrascal é o único ali do quarteto ofensivo que não sai, e ele faz o gol no final do jogo. Então acho que foi importante a mexida no time titular que o Filipe Luís faz, mas acho que principalmente, de novo, o destaque do Flamengo é o seu elenco, o quanto de opções no banco de reserva o Flamengo tem para mudar um jogo. Você vê um Racing que se defende muito bem, mas que deu 60, 65 minutos, você sentiu um time cansado, que não tinha nenhuma chance de chegar ao ataque, tanto é que não finaliza no segundo tempo, e começa a ceder mais espaços, principalmente no entrelinhas, que era uma coisa que estava funcionando muito bem no primeiro tempo. Você viu um Racing cansado e, por outro lado, um Flamengo que tirava muita qualidade do banco para entrar. Entra aos 55 minutos, ele coloca Ayrton Lucas e Plata, tira o Alexandro e o Luiz Araújo. O Alexandro fez um jogo apagado, estava realmente mais desgastado fisicamente. O Ayrton Lucas entra com mais disposição. O Plata, de novo, entrando muito bem, é o 12º jogador do Flamengo. Quase todo jogo o Plata entra, ele faz a função de centroavante, faz a função de ponta, ele participa bem do jogo. O Samulino entra no lugar do Arrascaeta depois aos 72. Jogo apagado do Samulino de novo, mas ele consegue gerar algum jogo pelo lado. E o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Bruno Henrique, inclusive, que deu uma declaração no final do jogo, falando que ele não gostaria de ajudar tanto o Flamengo jogando de 9, que ele quer ajudar de outras formas, que ele não gosta de jogar como centroavante, que ele já falou isso para o Filipe Luís. Uma declaração um pouco polêmica, no momento que não precisava. Eu acho desnecessário que o Bruno Henrique tenha dito isso. Eu acho que hoje ele é o substituto natural do Pedro, tanto ele quanto o Plata ali alternando entre um e outro no posicionamento, porque são caras de característica muito diferente do Pedro, mas que contribuem muito para esse jogo também
ofensivo do Flamengo. Ele dá essa declaração, o Flamengo que não tem um reserva tão imediato para o Pedro seria o Juninho, né, mas ele tem jogado muito pouco, e aí tanto o Plata quanto o Bruno Henrique tem sido esse substituto. E entra no finalzinho do jogo o Emerson Royal no lugar do Varela, ele participa também bem do jogo pelo lado direito. Então o Flamengo faz as substituições, mesmo os dois laterais que são trocados são substituições muito ofensivas, e isso faz o Flamengo conseguir seguir pressionando, tendo fôlego para pressionar o Racing. E acho que o grande destaque de novo é o Carrascal. Faz uma bela jogada, faz um belo passe, consegue chegar para finalizar a jogada. É um cara que tem crescido muito, me surpreendeu muito o Carrascal, eu não esperava tanto dele e uma adaptação tão rápida dele ao Flamengo. Ele tem o drible curto, tem a finalização de média e longa distância, tem um passe de qualidade, é um cara muito completo que pode jogar ali no lugar do Arrascaeta, mas mostrou na quarta-feira o quanto que ele pode jogar do lado do campo junto com o Arrascaeta, que era uma coisa que não se esperava quando ele chegou, se esperava que ele seria o reserva para o Arrascaeta, e ele tem mostrado que ele consegue jogar em outras funções. É um cara muito importante, é um cara de imposição física também, né? Um cara alto, forte, que pode contribuir em outras funções do jogo para o Flamengo. O Flamengo consegue um resultado muito bom, apesar de não ter conseguido definir o confronto, né? De novo, o Flamengo leva para a Argentina um gol só de diferença. Já viu quanto isso foi perigoso no jogo contra o Estudiantes, um jogo muito cansativo mentalmente para o torcedor do Flamengo. O Flamengo não conseguia jogar no jogo contra o Estudiantes fora de casa, não conseguia criar, ao mesmo tempo que não sofria tantos riscos, era um jogo perigoso quase que o jogo todo, até que o Estudiantes vai lá, faz o gol, e depois no segundo tempo quase consegue fazer o segundo. O Flamengo não conseguiu jogar tão bem contra o Estudiantes fora. Então, nesse jogo contra o Racing, o Flamengo precisa ter um pouco mais de domínio da posse, um pouco mais de domínio do jogo, conseguir controlar um pouco melhor o jogo do que controlou no jogo contra o Estudiantes. Acho que tem muito aprendizado para tirar daquele jogo e precisa colocar em prática na semana que vem para não correr riscos de ser eliminado. Acho que 1-0 é uma vantagem boa, mas uma vantagem pequena frente a um time que vai ter uma torcida muito emocionada ali. O Racing vai vir muito empurrado pela sua torcida, com certeza, não é o cilindro. Precisa estar muito consciente do que precisa fazer de novo o Flamengo, sem cair na pilha de argentino, sem cometer erros bobos e fazendo um jogo muito seguro para conseguir essa classificação para a final da Libertadores. É isso. Peço de novo, quem puder, gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, fortalece nosso projeto aí. A gente está fazendo vídeo quase todo dia, tentando trazer uma visão diferente do futebol aí, do que se fala comumente. Quem tiver também uma ideia de conteúdo, alguma coisa que queira ver a gente comentando aqui, só deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo aí em breve, falando sobre futebol fora do comum. Valeu, é isso.